Fala galera do sétimo ano, beleza? Professor Mike aqui. Eu tô aqui pra gente começar nossas videoaulas devido a essa pandemia aí que a gente tá passando. Mas acredito que logo vai passar, logo a gente vai estar junto de novo, fazendo as nossas aulas presenciais. Para começar as nossas aulas à distância, eu decidi por começar com o Excel, que é uma plataforma simples da gente trabalhar por aqui, que vocês vão conseguir ter acesso aí em casa. Como vai funcionar? Eu tenho o Excel instalado no meu computador para a gente poder usar, para a gente poder testar aí nas nossas aulas. Essa é a versão do Excel 365, mas você pode ter a 2019, a 2018, 2017, enfim. As ferramentas vão estar basicamente no mesmo lugar, na mesma disposição, nos mesmos locais. O que pode mudar é provavelmente a nomenclatura, a forma de escrita, nada além disso. Outra forma também, se você não tiver o Excel instalado no computador, é você utilizar o Excel online. Como você vai fazer isso? Para utilizar o Excel online, você vai precisar acessar o office.com. Ele vai te dar a opção do bem-vindo ao Office e você vai clicar em entrar. Clicando em entrar, ele vai pedir para utilizar uma conta. Eu vou utilizar a minha conta de e-mail pessoal, que é do Hotmail, que é uma conta da Microsoft. Ele já tem minha senha gravada. Você insere sua senha e dá OK. Feito isso, ele vai abrir essa janela do Office, me perguntando se eu quero instalar, se eu quero comprar, ou se eu desejo abrir algum dos programas Office. Então, como a gente vai trabalhar com Excel, eu vou abrir o Excel aqui. Essa página que ele está abrindo do Excel é totalmente online, então você não precisa ter nada instalado no computador para poder usar ela, beleza? Fica essa dica para vocês aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo. Seguindo a nossa aula, eu vou fechar essa pasta de trabalho e voltar para o programa do Excel, que é a mesma coisa. Assim que a gente iniciar o Excel ele é um editor de planilhas da Microsoft, que vai permitir que a gente crie planilhas para controle de custo, levantamento de dados e tudo mais. Para isso, a gente vai precisar criar uma pasta de trabalho. Para criar essa pasta de trabalho, ela vai estar aqui no canto superior. Vou em pasta de trabalho, ele vai abrir essa tela do Excel, que é a tela principal aí que a gente vai usar. Essa tela é dividida em algumas situações. Nós temos a nossa planilha de fato aqui. Essa planilha ela é dividida em colunas e em linhas. E cada intersecção entre uma linha e uma coluna forma uma célula. Então, por exemplo, essa que eu estou aqui em cima é a célula A1. Essa do lado é a B1 e assim por diante. Se eu descer aqui para baixo, eu vou para a célula A2 e assim por diante. Temos também as nossas barras de ferramentas aqui em cima. Essa barra de ferramentas ela é compartilhada entre todas as plataformas da Microsoft. Ou seja, se eu tenho um conhecimento básico no Word, as mesmas ferramentas que eu tenho no Word, eu vou ter disponível no Excel também, no mesmo lugar, nas mesmas fontes. Essa disposição de ferramentas sempre vai estar feita de forma com que vocês consigam trabalhar de forma mais dinâmica com o Excel. Como a gente vai trabalhar com o Excel? A primeira coisa que a gente tem que se familiarizar é com a barra de ferramentas da página inicial, onde eu vou ter a possibilidade de alterar minha fonte, onde eu vou ter como colorir a letra que eu estou usando ou o fundo da célula, colocar a borda na minha tabela, onde eu vou identificar a disposição dos textos. Então, se eu quero alinhar ele na parte superior da célula, na parte central da célula ou na parte de baixo da célula. E também se eu quero alinhar a minha escrita à esquerda, se eu quero centralizar ou se eu quero alinhar ela à direita. Então eu tenho várias ferramentas que permitem aí eu brincar bastante com o Excel. Outra coisa bastante importante que a gente vai usar muito nas nossas aulas de Excel é a questão do número. Nessa parte do Excel aqui em cima da barra de ferramentas, eu tenho o item geral. Sempre que eu clicar numa célula sem formatação, ela vai estar aqui como geral. Então, se eu quiser definir essa célula como um valor monetário, por exemplo, que essa célula indique que ali tem R$2, por exemplo.
Então aqui eu vou fazer essa alteração no geral e vou colocar como moeda. Ele automaticamente já vai identificar aquela célula ali, aquele valor, como um valor em dinheiro. Temos também a guia inserir, onde eu vou inserir formas, vou inserir imagens, vou inserir gráficos, vou inserir word art, caixa de texto e tudo mais. Tudo para poder melhorar a nossa tabela, a nossa planilha do Excel, com mais informações. Temos também layout da página, que aqui eu vou definir, por exemplo, orientação da minha planilha, área de impressão. A área de impressão, se eu clicar nela aqui, ó, vou selecionar um valor aqui e colocar como área de impressão, ele vai definir que a área que eu seleciono da minha planilha é a área que ele vai imprimir, que ele vai entender que ele tem que imprimir do Excel. Temos mais uma caixa de ferramentas aqui, que é a de fórmulas, onde a gente vai encontrar todas as fórmulas que a gente vai usar no Excel, que eu vou explicar um pouco mais para frente como isso vai funcionar. Temos também a de dados, que a gente consegue obter dados de locais diferentes, de outras planilhas, ou de alguns bancos de dados disponíveis na internet. Temos a revisão, que é para a gente revisar ortografia, revisar a nossa planilha, adicionar um comentário naquela planilha. Temos a página de exibir, que essa aqui a gente não vai usar muito, mas para a gente poder ter uma noção de uso da barra, a gente consegue mudar, por exemplo, o layout de página para ela aparecer numa página já separada, como se fosse uma folha A4 para imprimir. Mas a gente sempre vai usar ela no normal para facilitar o nosso uso no dia a dia. Consigo também, nessa guia, aumentar o zoom ou tirar o zoom da planilha, conforme eu bem desejar. Normalmente o zoom fica em 100%. Essa opção também está disponível na parte inferior aqui da nossa planilha. Fica bem aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho uma barrinha com 100%, em que ela permite que eu aumente ou diminua o zoom da minha planilha, dependendo só de alguns cliques. E temos também ajuda, que é contratar o suporte da Microsoft, mas nesse momento a gente não vai usar. Vamos focar aqui na nossa primeira planilha. O Excel, ele também vai ter uma barra de ferramentas que está aqui, que é o arquivo. Aqui é onde eu vou poder salvar a minha planilha, onde eu vou poder imprimir ela, onde eu vou poder publicar ela em algum programa. No caso aqui ele usa o Power BI, que é uma plataforma da Microsoft para poder publicar, mas geralmente a gente vai aqui em salvar. A gente tem a opção de salvar como, geralmente para a gente poder salvar num pendrive, ou salvar no nosso computador, numa pasta do nosso computador. A gente vai aqui em salvar como este computador, e aqui dá 2 cliques para poder selecionar a pasta que a gente quer gravar, ok? Então vamos lá. Para a gente fazer a nossa primeira planilhinha, bem simples, a gente tem que entender alguns pontos cruciais aí do Excel. O Excel ele é basicamente uma calculadora de tudo para a gente. Como uma calculadora, ele aceita algumas operações matemáticas. Quais operações seriam essas? Basicamente, as operações comuns que a gente tem no dia a dia nas aulas de matemática com o professor Cláudio. Então eu tenho a soma, que é o sinal de mais. O sinal de mais vai permitir que eu realize a soma de células. Tenho a subtração, que vai permitir que eu realize a subtração de células. Tenho também o sinal de igualdade. Esse sinal aqui no Excel ele é muito importante. Por quê?
porque é ele que vai permitir que o Excel reconheça o início de uma fórmula. Então, sempre que eu for começar uma fórmula no meu Excel, eu tenho que começar com o símbolo de igualdade. Tenho também o sinal de potenciação, que é o sinal que a gente vai usar, que é o acento agudo, né, que a gente fala, que ele vai representar a potenciação nas minhas fórmulas. Temos também o de multiplicação, que no caso é o asterisco. Ele é o sinal que vai representar a multiplicação no Excel. E temos o sinal da divisão, que é a nossa barra, que ela representa a divisão das células. Ok, professor, eu sei os sinais que tem, eu sei como eles funcionam, mas como eu aplico isso no Excel? Bom, como eu disse anteriormente, o Excel ele é dotado de células. Então, cada intersecção, cada vez que uma linha cruza com uma coluna, ela vira uma célula. Então, eu vou colocar aqui na célula D7, por exemplo, o valor 45. E na célula E7, eu vou colocar mais 45. Na célula F7, eu quero que contenha o resultado da soma dessas duas células, independente do valor que tem ali dentro. Como eu vou fazer isso? Eu vou utilizar aqui o sinal de igual para significar que eu estou iniciando uma nova fórmula. Vou selecionar clicando na célula D7, ou seja, eu estou dizendo que eu quero que a minha fórmula tenha o D7 e vou colocar o sinal que eu quero que ela faça, no caso, o sinal da soma. Então, vou colocar o sinal de mais, que é o sinal da soma, e vou selecionar a minha célula E7. Ou seja, eu estou dizendo aqui que eu estou criando uma fórmula com o sinal de igual, e essa fórmula ela vai ser a célula D7 somada com a célula E7. Fiz isso, vou dar Enter. Ele já vai aparecer o resultado aqui 90. Mas se eu vim aqui no guia da minha célula, ele vai mostrar duas informações. Primeiro, ele vai mostrar o que está escrito dentro da minha célula, a fórmula que está dentro da minha célula. E do lado aqui na esquerda, ele vai mostrar a função que está dentro dessa célula, que no caso é uma função de soma. Agora, vou para G7 aqui, e na G7 eu quero subtrair o que tiver na D7 com o que tiver na E7. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou iniciar a fórmula com o sinal de igual. Vou clicar na minha célula D7. Vou colocar o sinal da subtração e vou clicar na minha célula E7. E em seguida, dar Enter, para o Excel entender que eu estou confirmando a operação. Então, volto lá na célula. Ela já na barra de fórmula já identifica a fórmula que está dentro da célula. E aqui do lado, ela vai continuar na função soma. Por quê? Essa função soma significa que ela está realizando uma fórmula simples, que são as fórmulas de soma e subtração. Então, vai aparecer a questão da soma ali. Certo? Outra coisa muito importante na nossa planilha do Excel é a questão das bordas. Como funcionam as bordas da minha planilha? Se vocês perceberem, a planilha é toda dividida em pequenas células, identificadas por linhas e colunas. Mas se eu tentar mandar imprimir essa folha, essas linhas elas não vão aparecer. Por quê? Porque aqui elas só estão aparecendo para mim como um guia, para mim poder observar elas na minha célula, na minha planilha. Então, para que ela possa aparecer essa divisão, eu vou selecionar tudo que eu quero que apareça, que tenha borda. Vou vir aqui na ferramenta de fonte e vou procurar por bordas. Cheguei na minha aba de bordas, eu vou clicar na setinha para baixo para poder inserir todas as bordas. Inserindo todas as bordas, cada célula que tem dentro daquele intervalo que eu selecionei com o mouse, clicando e arrastando aqui, vai criar uma linha em todas as bordas. Com isso, essa linha que está mais escura aqui
ela vai aparecer na impressão. Essas linhas que estão mais claras, não. Elas estão aqui só como um guia, então se eu imprimir essa tabelinha que eu fiz, ela vai direto, vai sair essa linha mais escura, e o que tiver mais claro aqui, que tiver em cinza, vai sair branco na folha, então não vai aparecer na impressão. Isso a gente pode fazer, por exemplo, para criar várias tabelas separadas por um intervalo vazio ali, sem informação, para que a gente possa visualizar que elas são tabelas diferentes. Beleza? Então vamos lá, galera, recapitulando. A nossa planilha do Excel, ela vai ser separada aí por linhas e colunas, e cada encontro dessa linha e coluna vai ser uma célula. E as células do Excel, elas sempre são identificadas pelo número da sua coluna, seguido pelo número da sua linha. Ou seja, a célula A1 significa que ela está na coluna A, na linha 1. Então, se eu pegar a célula I9, que é essa célula aqui, ó, ela está localizada na coluna I, na linha 9. E é assim que eu vou localizar as células na minha planilha do Excel. Se eu quiser selecionar um grupo de células, ou seja, se eu quiser selecionar mais de uma célula, eu vou clicar na célula que eu quero começar a seleção, por exemplo, na célula A1, vou clicar com o botão direito do mouse e vou arrastar até onde eu quiser fazer essa seleção. No caso dessa pequena tabela que eu criei, eu vou selecionar ela até o G7. Então, selecionei. Professor, mas se porventura eu precisar selecionar toda a tabela, todo o conjunto visível de células do Excel, como eu faço? O Excel ele tem um atalho rápido para isso, em vez de você ficar clicando e arrastando lá para poder selecionar tudo de uma vez. Bem no canto aqui, entre a coluna A e a linha 1, eu tenho um comando, que é o selecionar tudo. Essa setinha aqui, ó. Essa setinha, quando ela está em uso, ela vai estar verde ali, ela vai aparecer verde para mim, significa que ela selecionou todas as linhas e todas as colunas possíveis no meu Excel, certo? Então, ó, tá tudo selecionado. Ao longo das nossas aulas, a gente vai aprender como vai funcionar aí essas fórmulas, como o Excel vai ajudar a gente a minimizar o nosso tempo de trabalho, principalmente quando a gente precisa lidar com mesada, por exemplo, com questão de notas. Uma forma bem simples da gente exemplificar o uso do Excel é no uso da elaboração de notas. Então a gente consegue dar as notas ali para os alunos e, através de fórmulas do Excel, já dividir essas notas para saber se esse aluno vai ser aprovado ou não numa matéria. Então é bem bacana, o Excel ele tem bastante ferramentas para a gente trabalhar ao longo do ano. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar a questão de fórmulas mais simples, bem básicas aí do Excel, para a gente poder ter uma noção melhor de como funciona, a gente tem um auxílio, um amparo mais teórico na nossa apostila a partir da página 20. Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira para vocês. Porque na nossa apostila do sétimo ano, a partir... Cadê? Da página 44, deixa eu confirmar isso aqui. A partir da página 44, nós teremos aí introdução ao Excel, como a gente abre o Excel, a tela inicial dele. E lá na nossa apostila vai ser uma questão bem didática, porque tem item a item, foto a foto de cada passo que a gente dá. Outra coisa muito importante no Excel é que realizei a execução de um exercício, de uma tarefa aqui no Excel. E quero fazer mais uma planilha, mas que não posso misturar os conteúdos. Como eu vou fazer? O Excel ele permite que a gente crie inúmeras planilhas dentro de um único arquivo. Para realizar isso, eu vou precisar vir na parte inferior aqui da tela do Excel, bem aqui no cantinho. E nessa parte aqui eu vou ter
o nome da minha planilha atual, que se eu der 2 cliques nele eu posso renomear para a planilha que eu quiser. Então, vou colocar aqui, aula 1. Então, já renomeei ele para aula 1. E se eu clicar no mais aqui do lado, eu vou criar uma nova planilha em branco, sem edição nenhuma, que eu posso criar qualquer tipo de exercício, aí, qualquer tipo de atividade, utilizando o mesmo arquivo do Excel, sem ter a necessidade de criar vários arquivos na pasta, ou no pendrive, ou seja, onde você estiver utilizando. Então a gente vai conseguir trabalhar dessa forma, para durante as aulas, cada exercício que a gente fizer, você criar uma planilha dentro do seu próprio arquivo, que aí, quando você tiver que estudar, vai estar tudo inserido ali em um único arquivo, fica mais fácil de você localizar e de você ter salvo aí com você, beleza? Nesse primeiro momento é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessas primeiras dicas e vejo vocês na próxima aula. Abraço, até mais. Fala galera, antes que eu me esqueça, na parte de baixo aqui na descrição do vídeo vai ter o link para a apostila do 7º ano de vocês, o link da apostila digital de informática da escola. Vai ter o link para o Office Online, para vocês poderem acessar a plataforma do Office Online. E vai ter um link também com algumas questões no Google Forms, para vocês responderem sobre a aula de hoje, beleza? Conto com a participação de vocês. Até a próxima aula, tamo junto. Tchau, tchau, um abraço para vocês aí.